Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhece o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, tu tens pautaram em Jesus. E agora, o segundo trecho do capítulo 2 é esta caminhada de Jesus para Jerusalém. A vida pública de Jesus acontece quase toda na Galileia. Mas no Evangelho de João, o ministério de Jesus é evidenciado em Jerusalém, onde acontecerá a sua paixão, a sua morte, mas onde ele também aparecerá ressuscitado aos seus discípulos. Vamos ao texto ver o que Jesus foi fazer em Jerusalém. Pegue aí o seu folheto, João 12, vamos pegar os versículos 13, 14 e 15. Encontraram? Vamos ler juntos? Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Eita, mas esse gesto de Jesus foi muito enfático. Vocês prestaram atenção no texto? Ele sobe a Jerusalém. A Galileia está na parte mais baixa de Israel e Jerusalém está na parte mais alta. Então, quando você sai da Galileia para Jerusalém, o caminho é de subida. E Jesus vai a Jerusalém por quê? Porque é festa da Páscoa. É a festa mais importante para os judeus.
onde eles faziam memória da saída da escravidão do Egito, passando a pé enxuto, atravessando o Mar Vermelho e chegando à terra prometida que o Senhor lhes deu. Nesta época, Jerusalém tinha aproximadamente 50.000 habitantes, mas por ocasião da festa da Páscoa, Jerusalém ficava com uma população de quase 125.000 pessoas. Então imaginemos nós que a população quase triplicava por ocasião da festa da Páscoa. De acordo com o costume judaico, todo bom judeu, quando chegasse em Jerusalém, deveria ofertar o seu sacrifício a Deus, porque eles acreditavam que quando o sangue do cordeiro era derramado, aspergia o altar e aspergia as pessoas, estes eram redimidos dos seus pecados, estes eram perdoados dos seus pecados. Sendo assim, havia uma grande preparação para a Páscoa. 3 semanas antes já eram liberadas as licenças para que as pessoas pudessem organizar as suas barracas em torno do templo e levar os animais que eram criados com esta finalidade. Para ofertar no templo de Jerusalém, você não poderia pegar qualquer animal, não, ele deveria ser criado desde pequeno com esta finalidade, ser sacrificado no templo. Então imaginemos nós o tanto de barraquinhas em torno do templo de Jerusalém. E havia uma outra questão: o poder político que dominava Israel nesse período era do Império Romano. Então eles tinham uma moeda própria com a esfinge do imperador. E no templo de Jerusalém você também não poderia ofertar a moeda pagã, a moeda do Império Romano. E além das bancas dos vendedores de animais, havia também a banca dos cambistas. O que os cambistas faziam? Trocavam a moeda do templo em troca da moeda romana. E isso era altamente lucrativo. Então quero tomar estas duas perspectivas com vocês. Em primeiro lugar, o comércio religioso que gira em torno que cada pessoa fazia na sua troca com Deus. Diante destes dois comércios, de acordo com o texto, o que Jesus fez? Vocês prestaram atenção na leitura? Jesus fez um chicote de quê? De cordas. E o que Jesus fez com o chicote? Expulsou todos do templo. Padre, mas a atitude de Jesus foi muito radical. Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, que Jeremias fazia no seu tempo contra a religião cultual que virou comércio. Em torno das ofertas era às custas da exploração dos pobres. Vou repetir: o lucro que o culto dava em torno do templo era às custas da exploração dos pobres. E esse tema do Evangelho continua muito atual. E eu quero tomar estas duas perspectivas para a reflexão da palavra com vocês nesta manhã de domingo. A primeira perspectiva, a religião do comércio. A religião que produz produtos religiosos, que faz com que as pessoas consumam a todo tempo. E depois a segunda perspectiva, o comércio interior,
as pessoas que buscam a religião para fazerem troca com Deus, as pessoas que procuram a religião para dar alguma coisa querendo outra. Vocês conseguem perceber a atualidade do evangelho de hoje para o nosso tempo? Conseguem, sim ou não? O evangelho é muito atual. E diante destas duas perspectivas, o que elas precisam? Do chicote de Jesus. Estas duas realidades precisam do chicote de Jesus. O evangelho quer provocar a igreja em todas as suas perspectivas, que em muitas vezes faz da santidade um produto. Eu sou seguidor do padre tal na rede social, eu acompanho ele todos os dias, mas depois você tem que comprar o livro desse padre, você tem que se matricular no curso que esse padre dá e pagar a mensalidade todo mês, você tem que comprar os produtos da grife desse padre, e agora não é só padre, também tem freira, tem leigo, tem diversos centros que defendem a linha radical da santidade, dizendo para você quais são as normas, quais são as leis que você deve seguir para você ser santo. Mas esta santidade virou produto, porque eu tenho que comprar o livro desse grupo, eu tenho que comprar os adereços deste grupo, eu preciso fazer o curso com esse grupo e todo mês pagar a mensalidade. A religião como comércio. O que esse tipo de religião precisa? Do chicote de Jesus. Enquanto a gente está falando lá dos outros que fazem isso, tudo bem, padre. Mas por que a religião vira comércio? Por que a religião vira produto? Onde as pessoas precisam consumir, pagar e gastar, financeiramente falando, materialmente falando, porque a prática religiosa, ainda hoje, como na época de Jesus, ela é motivada e procurada em busca de uma troca. Padre, eu vim aqui na igreja porque eu quero receber uma bênção. Padre, eu estou fazendo essa novena porque eu preciso de um milagre. Eu fiz um voto, padre, para o Divino Pai Eterno, porque se Ele me dá o que eu estou precisando, eu vou a pé à Trindade. Que tipo de religião e de prática religiosa que é essa de maneira pessoal? Do comércio, da troca, da barganha. Então, Deus, eu estou te dando isso, e em troca o Senhor precisa me dar aquilo. O que essa realidade precisa? Do chicote de Jesus. Minha gente, o evangelho de hoje nos dá uma sacudida. Vamos voltar ao texto para ver qual é a novidade que Jesus traz diante deste ato simbólico. Tome aí agora, versículos 16, 17 e 18. Vamos ler juntos? E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, estage, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Paremos aqui. Vamos aprender com Jesus. Olha a frase enfática do versículo 16. O que Jesus disse? Tirai isso daqui. Vamos repetir juntos essa frase? Tirai isso daqui.
Então, todas as vezes que os pregadores opulentos da internet quiserem a todo custo te fazer consumir os produtos que eles estão vendendo, seja do livro, do curso, do produto, do adereço, o que você vai repetir? Tirai isso daqui. Todas as vezes que você tender a vir à igreja, a rezar, para fazer barganha com Deus, para querer fazer troca com Deus, para querer comprar Deus, repita para você: tirai isso daqui. Minha gente, o evangelho é maravilhoso. Tirai isso daqui. Vamos colocar isso em prática. A palavra que limpa, que purifica, que vai fazer uma asepsia no nosso modo de relacionar com Deus e na nossa maneira de praticar a religião. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Não busque a casa de Deus para fazer comércio. Não permita ser iludido por uma religião que quer te fazer consumir a todo tempo, porque é religião do comércio. E agora vem o conteúdo da palavra que é capaz de limpar, de expurgar, de faxinar todas estas situações. Os discípulos se lembraram: o zelo por tua casa me consumirá. A casa do Senhor não é lugar de comércio, mas a casa do Senhor é o lugar do zelo, é o lugar do cuidado, porque a partir do momento que eu permito com que o zelo da casa do Senhor me consuma, eu vou estar cuidando das coisas de Deus, e o Senhor estará cuidando de mim. Preste atenção no que hoje a palavra te provoca. Mais do que consumir produto religioso, mais do que comprar Deus ou fazer barganhas, o seu lugar na casa do Senhor é para experimentar o zelo, é para experimentar o cuidado de Deus para com você, mas também o seu cuidado, a sua dedicação, a sua entrega, o seu zelo pelas coisas de Deus. Como seria bom se os nossos católicos desejassem mais o zelo do que o comércio religioso. Como seria bom se nós desejássemos mais o zelo pela casa do Senhor do que o comércio religioso. Preparando a homilia de hoje, eu li um texto maravilhoso de Santo Agostinho, meditando esse evangelho. E Santo Agostinho nos diz assim: aquele que se permite ser alcançado pelo zelo do Senhor, se torna também zelador da casa do Senhor. E agora, meu irmão, a palavra te pergunta: você tem se permitido ser alcançado pelo zelo do Senhor? Ao ser alcançado por este zelo, você também se compromete zelar pela casa do Senhor?
Jesus continua, porque os judeus vão pedir um sinal. Como pode esse Jesus chegando aqui fazendo bagunça com a festa mais importante que nós temos, que é da Páscoa? Quem é esse Jesus? Então agora nós vamos colocar Jesus à prova, para a gente saber quem ele é, e para isso ele precisará fazer algum sinal. A religião do comércio é a religião que pede sinal a todo tempo. A religião do comércio é aquela que te induz a milagre, a compra, a barganha, a troca a todo momento. Vamos ver o que Jesus fará agora com estes que pedem sinais diante da provocação que os mesmos fazem ao Senhor. Tomemos agora os versículos 19, 20 e 21. Vamos juntos? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Gente, eu sou assim fascinado pela pedagogia de Jesus. Em primeiro lugar, a forma, o recurso de linguagem que ele utiliza no evangelho de hoje é chamado figura literária do mal entendido. Por quê? No primeiro momento, as pessoas, elas não entendem o que Jesus está falando, ou de repente entendem errado. Somente a explicação final é que dará aos interlocutores a compreensão do que Jesus está falando. Como que Jesus responde àqueles que pedem sinal? Aqui está a chave de leitura do evangelho de hoje. Destruí este templo onde eles estavam, no templo de Jerusalém. Este templo, ele foi reformado pelo rei Herodes, que era o responsável do Império Romano em toda a Palestina. E aí, por que o rei romano reforma todo o templo de Jerusalém? Para ganhar os favores dos judeus. Esse é um outro conteúdo muito presente. Os diversos Herodes, os diversos reis do nosso tempo, que beneficiam a religião em troca dos seus favores. Será que nós estamos vivendo isso no Brasil nos últimos 2, 3 anos? Vocês têm acompanhado isso pelos noticiários? É muito latente. Então, na época de Jesus já acontecia. O templo era esplendoroso, era o lugar mais importante de culto para o judeu. E agora vem Jesus dizendo que era para destruir esse templo e que em 3 dias ele reconstruiria. E os judeus, minha gente, vão debochar de Jesus. Mas como é que tu falas isso? Porque nós demoramos 46 anos para reconstruir o templo, para reformar o templo de Jerusalém, e agora você, com a sua soberba, vem nos dizer que em 3 dias você fará tudo isso? Queremos ver. Quem provocava Jesus não compreendia. Então, os discípulos, inclusive, só vão compreender depois da morte e da ressurreição de Jesus. Qual é a novidade do evangelho de hoje? A partir de Jesus, nele nós encontramos o lugar por excelência da manifestação de Deus em nosso meio. Porque para o povo de Israel, para o povo do Antigo Testamento,
O templo era o lugar por excelência onde Deus habitava. Por isso o templo era muito sagrado. Mas o templo foi perdendo o seu sentido por causa do ritual, do culto e do comércio. E a novidade de Jesus consiste que a partir deste momento seria o próprio Jesus, na sua entrega total a nós e ao Pai, o centro de todo culto a Deus. Olha aqui para a cruz. Nela nós encontramos o sentido do chicote de Jesus. Porque depois de chicotear as banquinhas e dizendo: não façais isso com a casa do meu pai, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio, quem foi chicoteado? Jesus. Quem foi flagelado? Jesus. Através da sua entrega, da sua vida doada, a nova forma, a novidade que ele traria da parte do Pai para o culto e para a religião seria esta: é Jesus, é a sua entrega máxima, é a vivência plena do seu amor que se consome se doando ao próximo e se doando ao Pai, que se tornará o centro do culto a Deus. O culto já não é mais o comércio, o culto já não é mais a compra de Deus, o culto já não é mais a barganha dizendo: eu te dou isso, em troca o Senhor me dá aquilo. Mas o centro do culto a Deus em Jesus consiste na entrega da sua vida. Por que eu quero dizer isso a vocês nesta manhã? Porque nós devemos olhar para Jesus e aprender com Ele a viver a nossa fé. O que o Pai espera de você não é o que você pode comprar de produto religioso. O que o Pai espera de você não é apenas o valor financeiro que você dá na sua oferta, na sua doação, mas o que o Pai espera de você é o que Jesus fez: doar-se por inteiro, se consumir por amor a Ele. Aqui está o centro do culto. Aqui está a novidade que Jesus apresenta da nova religião estabelecida. Olha que profundidade o evangelho de hoje. Irmão, irmã, se permita, se abra a novidade de Jesus. Não passe a sua vida religiosa toda fazendo barganha e querendo comprar as graças de Deus. Não seja mais um que precisa se intoxicar de produto religioso 24 horas. Olhai os programas das TVs católicas, querendo te vender produto a todo momento. Olhai os pregadores inflamados da internet, na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, querendo te vender produto a todo momento. O verdadeiro culto não é o do comércio, mas o verdadeiro culto é da entrega de vida. Façai essa experiência nova de fé e de vivência religiosa nesta quaresma e nesta Páscoa, fortalecido pela força do Evangelho. E Santo Agostinho vai dizer: muitas vezes nós buscamos na igreja os nossos interesses, mas não somos capazes de buscarmos os interesses de Jesus. Hoje é impactante. Vamos tomar aí os versículos 22 e 23. Vamos ler juntos? Quando Jesus ressuscitou,
Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Então, quando os discípulos vão entender esta nova dinâmica do culto? Depois da ressurreição de Jesus. No evangelho de domingo passado, a transfiguração, já apontando para a ressurreição. Agora no evangelho de hoje, qual era o templo a ser destruído e a ser reconstruído em 3 dias? O templo que era o seu corpo. Jesus ressuscita quantos dias depois da sua morte? 3 dias. O templo agora é estabelecido através da humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus é o lugar da presença e da manifestação de Deus no nosso meio. E aqui eu quero pegar outro tema muito atual. Porque além da santidade virar comércio, como vocês estão acompanhando pelas redes sociais, a santidade que também é proliferada nesses meios, te convence que você deve maltratar a sua humanidade, que você deve desconsiderar a sua humanidade, como se para você ser santo, você tivesse que ser anjo. E por mais que seu marido, seu namorado te chama de anja ou de anjo, você não é anjo, você é pessoa humana. E é ótimo ser pessoa humana. Queiramos uma prática religiosa que integre toda a nossa humanidade. Não queira você uma prática de santidade que vai te opor à sua humanidade. Por quê? Porque a manifestação real de Deus no nosso meio se dá através da humanidade de Jesus. Ah, padre, mas a nossa humanidade é corrompida, é tendenciosa ao pecado. É de fato. Mas Ele, ao entregar-se inteiramente por amor a nós no alto da cruz, ao estabelecer o novo culto, né? Porque se vocês não fizerem isso, as ideologias religiosas, sejam elas laxistas, da esquerda, dizendo que nada é pecado, que você pode fazer tudo que dá na telha, ou as ideologias rigoristas da direita, que te impõem pesados fardos, normas, cumprimentos e regras religiosas, também vão te maltratar muito. É conhecer a palavra, é ter uma boa teologia que vai te libertar do comércio da religião, que vai te libertar dos pesos que te escravizam, das normas e do rigor da lei. E o evangelho de hoje é muito lúcido. Nós não podemos sair desta igreja do jeito que nós chegamos na prática religiosa e na vivência da fé. O evangelho de hoje tem que nos incomodar. Pegamos o final do texto, versículos 24 e 25. Vamos lá, fechar o evangelho? Mas, chamem por dentro. Ah, é aqui, minha gente, que o bicho pega. Muitos ficaram empolgados com Jesus, inclusive alguns deles estavam na festa de casamento em Caná da Galileia, onde ele transformou a água em vinho. Então, por que Jesus não lhes dá crédito? A teologia bíblica aponta 2 motivos. O primeiro motivo: o entusiasmo diante de um milagreiro ainda não é fé na palavra encarnada. Quem vive uma religião só buscando milagre, só querendo um Jesus milagreiro, ainda não experimentou a verdadeira fé na palavra encarnada. Se a sua fé é uma fé só de promessa, se a sua fé é uma fé de comércio, de barganha, de milagre, de troca com Deus, o máximo que você já teve de experiência é com um milagreiro. E não é esse o lugar que Jesus quer ocupar na sua vida.
Ele quer te possibilitar uma fé consistente, onde você seja capaz de crer nele, palavra encarnada do Pai. E o segundo motivo, a fé é uma caminhada. A fé não é um ponto final, só para resolver este ou aquele problema. A fé não é apenas uma barganha por interesse diante da realidade difícil que eu estou vivendo, mas a fé é um caminho que deverá perpassar toda a sua história. E aí eu encerro com a frase do Salmo 69, o zelo por tua casa me consumirá. Enquanto nós estamos nesta vida, nós temos a casa do Senhor, a igreja, que nos alimenta pela força da palavra, pela força dos divinos sacramentos, pela vida da comunidade, pela ajuda às pessoas mais necessitadas. Mas quando nós experimentarmos o mistério da paixão e da ressurreição de Jesus, que abre os horizontes para uma nova prática da fé e para uma nova vivência da religião, qual é a nossa finalidade última? A casa do Pai. Gente, isso é lindo demais da conta. Se nós vivemos a fé e a prática religiosa na dimensão do zelo e do cuidado, e não do comércio e da barganha, nós temos como finalidade a casa do Pai. Então, o que te deve motivar a vir à missa? Eu quero entregar a minha vida por amor, como Jesus entregou. O que deve te motivar na sua oração diária, na sua adoração, na sua meditação da palavra? Eu quero que o zelo de Deus me alcance, porque eu também quero zelar das suas coisas. A prática da religião, ela precisa ser leve. A vivência da fé, ela precisa ser suave. Mas vocês gostam de buscar modelos religiosos que te chicoteiem 24 horas. Vocês não querem buscar um Senhor que seja suave. Não querem buscar uma prática religiosa que te eleve no zelo e no se consumir pela casa do Senhor. E aí os pregadores mais opulentos, que hoje arrebanham milhares de seguidores, são aqueles que te chicoteiam 24 horas e te oferece produto 24 horas. O zelo por tua casa me consumirá. Não seja consumido pela religião do medo. Não seja consumido pelo consumo dos produtos religiosos. Não seja consumido pela troca que você vai fazer com Deus para resolver um problema, mas seja consumido pelo zelo do Senhor. Vamos repetir juntos essa frase? O zelo por tua casa me consumirá. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e peça isso mais uma vez. O zelo por tua casa me consumirá. O zelo por tua casa me consumirá. Façamos um momento de silêncio pedindo esta graça.